Hello, crocheteira! Seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, professora de crochê moderno, e hoje estarei te ensinando o passo a passo completo desta linda bolsa, que é super rápida, super fácil de fazer. Trabalhamos aqui o fecho da vovó, vou te ensinar tudo, desde o início para você fazer essa peça aqui perfeita. Ela é feita toda em pontos baixos, tanto aqui no corpo da bolsa quanto aqui na base. E o melhor de tudo, usando apenas um rolo do fio de juta Tapajós Color da Castanhal. Então, esse aqui é o que sobrou do fio, uma peça bem gostosa de crochetar. Então, para começar, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no nosso canal para você receber notificação de todos os conteúdos que eu disponibilizo aqui semanalmente e deixa o seu comentário. Me conta aqui de onde você está assistindo esse vídeo, me conta aqui se você ficou com alguma dúvida e se você tem sugestão de uma próxima peça para que eu possa gravar essa aula e trazer aqui para você. Então agora, bora colocar a mão na massa que eu já estou ansiosa para te ensinar o passo a passo completo. Vamos aos materiais. Estarei utilizando hoje o fecho da vovó, que é um acessório lindíssimo e está entre os acessórios queridinhos das alunas, das seguidoras. Este fecho ele tem 18 centímetros por 12 e não precisa se preocupar, porque independente do tamanho do fecho que você tem aí, eu vou te ensinar todas as técnicas, tudo que você precisa saber para fazer essa peça independente do tamanho do fecho, tá? Então, você vai conseguir reproduzir tranquilamente. Você só precisa ter um fecho lindíssimo como esse. Além do fecho, eu vou utilizar também 1 metro de alça de corrente, porque esta é uma peça que pode ser utilizada como carteira de mão, mas você também pode colocar a alça, porque ela já vem aqui com o furinho, pelo menos esse modelo aqui. E aí, você só precisa ter atenção no mosquetão, tá? Porque, olha, o meu mosquetão, ele tem que passar aqui dentro, ó, certo? Senão, não vai ficar legal, né? Porque a argola articulada, ó, ela é grossa, então, ela não encaixa aqui. Então, é só ter atenção na hora de comprar o seu fecho. Além disso, estarei utilizando o queridinho também, que é o fio de juta e malva Tapajós Color da Castanhal. É um produto de origem amazônica 100% sustentável. Este rolo tem 166 metros, 200 gramas, então a gente vai conseguir fazer essa peça do início ao fim com apenas um novelo, tá? Tem um rendimento assim maravilhoso. Escolhi aqui a cor rosa, olha a cor, é muito lindo. Espessura do fio 1,89. Sugestão de agulha da número 4 a 4,5, mas é claro que você pode adaptar de acordo com a sua tensão do ponto e de acordo com o resultado que você quer na peça. Aqui no meu caso, eu estarei utilizando a agulha número 5, que fica perfeita para minha tensão do ponto, tá? Então, não é porque está aqui no rótulo que você precisa obrigatoriamente utilizar, certo? Composição: 75% juta, 25% malva. Como eu disse para vocês, este fio é uma fibra natural e a malva, em específico, é uma fibra que é nativa da Amazônia. Então, é bem legal o trabalho que a Castanhal tem feito lá na Amazônia. Então, por isso que eu sempre estou indicando para vocês e sempre falando que é um fio 100% sustentável, feito com fibras naturais. Vale muito a pena você investir, porque tem clientes que priorizam peças feitas à mão com fio sustentável, tá bom? E o Tex é de 1.400, ó. Deixa eu puxar o fio aqui para você ver, ó. Tem o Tex maravilhoso. Então, assim, é o resultado perfeito. Além do fio, vou utilizar também uma linha de costura e agulha. Eu sempre gosto de utilizar aqui bem da cor para costurar aqui no nosso fecho da vovó, tá? E tesoura. Então, esses são os materiais que nós iremos utilizar na nossa aula hoje. Para iniciar a nossa aula, nós vamos fazer correntinhas. E a quantidade de correntinhas que você vai fazer vai depender do tamanho do fecho que você tem aí na sua casa. Então, o segredo é você fazer a quantidade de correntinhas que fique daqui até aqui, pegando só essa parte de dentro, tá? Então, eu deixo aqui a ponta do fio, ó, para fazer o acabamento depois, giro, laço e passo aqui por dentro
da argolinha, ó. Não precisa apertar, tá? Então, fiz aqui uma correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos testar. Ó, 11 correntinhas. Ó, aqui eu posso colocar mais uma correntinha. Então, aqui no meu caso, vão ser 12 correntinhas. Ó, tá vendo? Então, a primeira correntinha tem que ficar aqui dentro e a última também aqui dentro do fecho, certo? Após fazer as correntinhas de acordo com o tamanho do seu fecho, nós vamos fazer pontos baixos. Então, eu venho aqui, ó, na alcinha de cima, ou se você quiser, você pode pegar essa barriguinha aqui de trás, tá vendo? Que é o avesso da correntinha. Fica a seu critério. Eu gosto sempre de pegar a barriguinha aqui de trás. Então, ó, pega a barriguinha, aqui do outro lado fica o desenho da correntinha, laço o fio, traz pra frente, opa, laça e fecha. Pega a barriguinha de trás, laça, traz pra frente e fecha. Pega a barriguinha aqui de trás, sempre observando que aqui na frente precisa ter o desenho da correntinha. Traz, laça e fecha. Então, nós vamos fazer aqui, ó, pontos baixos até chegar no final da nossa carreira. E você vai ver que é uma repetição. Essa é uma peça muito fácil de ser feita e nós vamos trabalhar apenas pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui minha carreira e já volto. Fiz aqui a minha primeira carreira, já vou testar. Ah, um detalhe, você pode fazer assim ou você pode fazer assim. Veja aí o que você prefere. Eu vou fazer assim, certo? Então, cheguei aqui no final, obrigatoriamente eu faço uma correntinha de subida, viro o meu trabalho, pulo aqui a correntinha que eu acabei de fazer, venho na segunda, ó, introduz, traz pra frente, laça e fecha. Então, nós vamos fazer toda a nossa base em pontos baixos. Pega aqui a cabeça do ponto, traz pra frente, faz um ponto baixo. Ó, você pode pegar entre um ponto e outro, ou abaixo aqui da cabeça do ponto. Fica a seu critério. Tá vendo? Como você preferir, ver aí. Ó, entre um ponto e outro, aqui abaixo, tá? Eu gosto de passar todas as características para que vocês consigam reproduzir essa peça. Então, volta fazendo pontos baixos até chegar aqui no último ponto. Fiz aqui a minha carreira, cheguei aqui no meu último ponto, ó. A cabeça do ponto aqui, faço um ponto baixo. Observe sempre se a lateral, ó, tá bem retinha, tanto de um lado quanto do outro, tá? Vou medir aqui novamente, ó, pra ter certeza que tá certinho, ó. Perfeito. Faço aqui uma correntinha de subida, que é obrigatória, viro o meu trabalho e vou repetir a mesma coisa, ó. Pulo a primeira correntinha, venho aqui na segunda, entre um ponto e outro, tá vendo? Abaixo da correntinha, você já começa aqui fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Então, cuidado para você não pular nenhum ponto, tá? Então, é essa repetição que nós vamos fazer por todas as carreiras. Então, você vai colocando aqui, ó, e vai subindo as carreiras até chegar aqui em cima. Então, a gente precisa preencher todo esse vão aqui, né? Para ser o fundo da nossa bolsa e, consequentemente, a gente fazer aqui a volta na nossa peça como acabamento para que dê exatamente o tamanho do nosso fecho. Então, vou fazer aqui todas as minhas carreiras e já volto. Bom, fiz aqui um total de 18 carreiras, lembrando que o Vzinho para cima é uma carreira, essas duas perninhas aqui é outra. Vzinho para cima é uma carreira, essas duas perninhas aqui é outra, tá? Então, fiz aqui 18 carreiras, fiquei com aproximadamente 16 centímetros por 11, certo? Quando eu coloco aqui dentro da minha base, ó, do meu fecho, ó, ficou certinho, certo? Então, feito essa primeira parte, agora nós vamos dar a volta aqui na nossa peça. Então, eu vou dar a volta aqui, aqui e aqui. Aqui em cima a gente não precisa.
Então, aqui, exatamente onde tá o meu último ponto, eu faço aqui mais 2 pontos. Então, faço aqui um e faço no mesmo buraquinho um outro ponto. Então, vou ter aqui um total de 3 pontos na curvinha, ó, pra ficar com esse acabamento. Na carreira, que é o Vzinho pra cima, ó, que é o lado direito do ponto baixo, eu vou pegar aqui, ó, no meio do ponto, ó, essa alcinha de fora e essa alcinha aqui de trás, pra ficar bem estruturadinho. Ó. Na carreira, que é o avesso, eu venho aqui, ó, entre um ponto e o outro, ó, entre o penúltimo e o último ponto, bem aqui. E vai fazendo um ponto pra cada, ó. A carreira do Vzinho pra cima, tá vendo? Olha aqui o Vzinho, ele tem uma perninha, tá vendo, ó? Que desce e que sobe. O último aqui, às vezes, fica assim, um pouquinho difícil de ver. Mas você consegue ver esse fio aqui, ó, que é a alcinha de fora. No caso, é essa alcinha aqui do Vzinho. E você vai fazer essa repetição por toda a carreira. Eu sempre pego aqui no meio do ponto para não criar buracos, tá vendo? A perninha que fica tampa o buraquinho. Se eu não faço assim, cria buraco, ó, entre um ponto e outro, que é a carreira do lado avesso. Ó, vamos supor que eu não pego aqui, ó, no meio, vou pegar aqui, ó, entre o penúltimo e o último ponto. Quando eu laço e trago aqui o fio pra frente pra formar o ponto, olha o buraco que fica, tá vendo? E olha aqui como fica bem fechadinho o ponto. Então, não vale a pena, é melhor você pegar aqui, ó, no meiozinho do ponto. E é essa repetição que nós vamos fazer até chegar aqui, ó, na próxima quina, e eu já volto, um ponto pra cada, tá? Feita aqui toda a minha lateral, olha como fica com acabamento bonito, o lado que tem o acabamento e o que ainda não tem. Então, cheguei aqui novamente na quina, eu vou pegar aqui a cabeça do ponto, ó, tá vendo? E vou colocar aqui 3 pontos também. O primeiro ponto, seguindo aqui a minha carreira, eu já viro o meu trabalho para fazer o segundo, de forma que ele fique aqui na diagonal. E o terceiro, no mesmo buraquinho, pra gente trabalhar essa parte aqui de baixo. Então, no mesmo buraquinho, aqui, ó, terceiro ponto. Ó, fica bem redondinho. E agora, aqui, ó, pra cada ponto, aqui vai ficar um pouquinho apertado mesmo, tá? Ó, tá vendo? Pega na cabeça aqui do ponto, pegando a cabeça do ponto, desculpa, passa aqui novamente um ponto baixo pra cada. Repetição até chegar aqui na outra quina. Feita agora aqui a minha parte de baixo, no último ponto a mesma coisa, 3 pontos baixos. O primeiro seguindo a carreira, o segundo no mesmo buraquinho, ó, na diagonal, e o terceiro no mesmo buraquinho, eu já venho direcionando ele para trabalhar aqui na outra lateral, ó. Fica o acabamento bem perfeito, tá vendo? E agora aqui eu já vou deixando essa ponta do fio para fazermos aqui o acabamento. Ó, e a mesma coisa, entre um ponto e outro, faça aqui, ó, um ponto baixo. Ó, no pé do ponto aqui, tá vendo? E você vai fazendo essa repetição. Ó, agora aqui desse lado, onde tá o ponto do lado avesso, eu pego aqui as 2 alcinhas de fora. Tá vendo? Eu não pego aqui no buraco pra não criar ficar repuxado, né? Ficar um buraco muito grande. Então, eu pego no meio do ponto. E eu pego sempre aqui, ó, no pezinho do ponto. Então, é essa repetição que eu vou fazer, ó, fica perfeito, tá vendo? Até chegar aqui no último ponto. Pronto, fiz aqui a lateral, a parte de baixo e a outra lateral. Então, estou chegando aqui no meu primeiro ponto, e aqui eu também preciso de ter 3 pontos, assim como todas as quinas. Então, como eu já tenho um ponto, aqui eu venho colocando, ó, apenas 2 pontos, certo? Ó, ficou perfeito. Se você quiser, você pode começar a sua carreira aqui, mas eu gosto sempre de cortar o fio para fazer um acabamento bem bonitinho aqui. Então, vou cortar aqui meu fio. Puxa, que não vai desmanchar. Vou pegar uma agulha de tapeceiro, ó, pra fazer aqui o fechamento invisível. Então, eu venho aqui, ó,
pulo aqui a primeira correntinha, vem direto na segunda. Se eu venho na primeira correntinha, eu acabo aumentando um ponto. Então, tenho que vir aqui na segunda, levo o fio, e agora eu volto com o fio aqui exatamente onde ele tá saindo, levanto para trás. Como eu disse, se você quiser, você pode seguir, tá? Não precisa fazer dessa forma, mas eu gosto de fazer assim porque, na minha opinião, fica um acabamento mais bem feito, mais acabado. Mas isso é questão de gosto e não vai mudar nada. Então, se você souber, pode dar continuidade aí. Ó, então, eu passo aqui por dentro e corto o fio. Ó, vou fazer essa parte aqui, já volto. Pronto, acabamento feito, ó, tudo certinho. Quando eu venho aqui, ó, com a minha base, ó, perfeito, tá? Se a sua estiver saindo um pouquinho pra fora, não tem problema, tá bom? Depois a gente consegue encaixar ela aqui. Agora, com o lado direito do ponto baixo que nós acabamos de fazer, para baixo, ó, e o avesso virado para cima. Eu venho com o fio, qualquer lugar aqui, tá? E eu vou pegar, ó, essa alcinha de cima e essa barriguinha aqui de trás do ponto baixo. Ó, e a barriguinha aqui do ponto baixo. Laça aqui o fio. É interessante que você faça uma superfície plana que você tem mais firmeza, tá? Só que eu vou fazer aqui no alto para que você consiga visualizar. Deixa aqui a ponta do fio, laça o fio que vem do rolo e fecha. Ó, alcinha aqui de cima, barriguinha aqui de trás. Tá vendo? É interessante que você firme aqui para ter mais firmeza. Coloque na mesa, né? Para ter mais firmeza. Deixa aqui o fio, traz aqui pra frente, ó. Dei a altura, laça e fecha. E você vai fazer apenas pontos baixos em toda a primeira carreira. Essa primeira carreira, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer mesmo, porque tem que pegar essa alcinha aqui de trás, tá? E por que que eu gosto de pegar? Porque a primeira carreira fica bem mais firme, certo? Ó, não fica com nenhum buraquinho. Se eu pego só a alcinha aqui de cima e trago aqui pra frente, tá vendo que dá um buraco? Então, eu sempre tomo cuidado com esses detalhes, porque eles fazem a diferença no resultado final. Então, é melhor fazer com calma, apoia aqui, ó. Quando você apoia, fica muito mais fácil. E você vai fazendo aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto que você fez aqui na volta do trabalho, tá? Chegando aqui na curvinha onde tem 3, normalmente, ó, tem aqui uma alcinha e tem a alcinha de trás, segunda alcinha e a alcinha de trás, terceira alcinha e essa alcinha aqui de trás. Então, é realmente um ponto para cada, e você vai perceber, ó, que já vai começar a subir aqui as carreiras, a carreira da nossa bolsa, tá? Essa aqui é a primeira, então, a gente vai dar aqui toda a volta e chegando aqui, eu volto novamente para fazermos o nosso fechamento e a próxima carreira de pontos baixos. Mas não tem segredo, ó, pega aqui a alcinha de cima e pega aqui, ó, a barriguinha de trás. Ó, que é essa aqui, tá vendo? Essa barriguinha, é bem tranquilo, ó. Pega aqui, laça, traz pra frente, dei a altura, laço o fio que vem do rolo e fecha, certo? Vou fazer e já volto. Pronto, do jeito que eu finalizei aqui minha carreira, eu vim mostrar pra você, tá? Então, aqui agora, é só você ajeitar, ó, para que todos os pontos fiquem bem acomodados, ó. Então, aqui a gente já consegue ver a nossa primeira carreira, tá vendo? Ó, então, fica bem dividido, porque fica essa alcinha aqui, tá vendo? Então, por toda a primeira carreira, ó, aqui na base, tem que ter essa alcinha pra fazer a divisão do que é base e o que é aqui a parede da nossa bolsa. E aí, ó,
Já consigo ver aqui que dá certinho, certo? Então, feita aqui a minha primeira carreira, eu vou para o fechamento. Lembrando que este fechamento nós faremos ele em todas as carreiras. Então, primeira correntinha da horizontal, ó, entre o meu primeiro e o meu segundo ponto, ó, entre o primeiro e o segundo ponto. Laça aqui o fio, leva para trás. Vou trabalhar em pontos baixos. Então, abaixo dessa barriguinha que se formou aqui, quando eu levo o fio aqui para trás, eu vou introduzir a agulha e vou laçar esse fio aqui na frente. Então, eu ajusto aqui, ó, para ficar bem justinho, tá vendo? Bem certinho. Laço, trago aqui pra frente, ó. Laça e fecha. Então, fiz aqui o fechamento. Agora, sempre entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, um ponto baixo, ó. Traz pra frente. Entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto, um ponto baixo. Então, é essa repetição que nós vamos fazer em todas as carreiras até chegar na altura que você quiser, tá? Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira, a mesma coisa, ponto sobre ponto, fazendo pontos baixos. Chegando aqui, eu volto para fazermos juntas mais uma vez o fechamento, para que não fique nenhuma dúvida. Mas você vai ver que é bem fácil, tá vendo? Depois da primeira carreira, olha como fica fácil de crochetar, ó. Então, rapidamente você vai subir aí todas as carreiras. E, ó, você já consegue ver aqui que já tá dando altura. Fiz aqui toda a minha segunda carreira, ó. Então, sempre que finalizar, vem aqui ajeitando, ó, para que os pontos fiquem bem acomodados, bem direitinho, tá? Sempre vai medindo aí para você ver se tá tudo certo, beleza? Então, vou fazer aqui o fechamento com você mais uma vez, para que não tenha erro. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, abaixo da cabeça do ponto, introduz a agulha aqui, ó, de baixo para cima, ó, certo? Laça a argolinha do fio, leva lá para trás. Levou o fio lá para trás, abaixo dessa alcinha que se formou, introduz a agulha e passa aqui por dentro da argolinha. É importante que você deixe bem justinha essa alcinha para não ficar com marcação, tá? Então, puxa essa primeira alcinha e depois puxa aqui o fio, ó, que aí fica bem certinho. Feito isso, é só você laçar, trazer o fio aqui pra frente, ó, laça e fecha. E pronto, tá feito aqui o fechamento. E você vai repetir, ó, entre um ponto e outro, abaixo da cabeça do ponto, repetição de ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Então, não tem segredo. Independente da quantidade de carreiras que você fizer, você vai fazer esse fechamento e vai seguir aqui fazendo os pontos, tá? Finalizou a carreira, antes de fazer o fechamento, vem aqui ajeitando e acomodando os pontos. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras, chegando na altura que eu quero aqui, eu volto e mostro para você quantas carreiras eu fiz, centímetros, enfim, vou passar todas as informações. Mas já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu comentário, isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E me conta aqui nos comentários se você está gostando dessa aula, se você está conseguindo fazer o fechamento, deixa aqui que eu vou ficar de olho nos comentários para poder também tirar todas as dúvidas. Bom, subi aqui todas as minhas carreiras, fiz aqui um total de 16 carreiras, fiquei com, ó, 15 centímetros. Então, veja aí o que você quer, a altura que você quer, enfim, vai subindo as carreiras e personalizando de acordo com o que você quer, tá? Então, aqui nós vamos finalizar para colocarmos aqui o nosso fecho. Então, vou cortar o fio, não vou fazer o acabamento em ponto baixíssimo, vou apenas cortar o fio, vou puxar para que a gente consiga fazer o acabamento invisível aqui, bem perfeito no nosso trabalho. Junto com a agulha de tapeceiro, ó, eu venho aqui na primeira correntinha do horizontal, entre o primeiro e o segundo ponto, tá vendo? Leva o fio,
Ó, e agora eu volto aqui pra formar a correntinha e ficar um fechamento invisível. Exatamente onde tá saindo o fio, eu levo o fio aqui para trás. Ó, ajeito. Bem certinho. E agora eu vou esconder este fio aqui, passando por dentro dos pontos. Então, não tem segredo aqui essa parte, só você pegar o fio e fazer todo o acabamento. Bom, feito aqui o meu acabamento, então, a minha peça ficou assim, ó, bem estruturadinha, tá? Mesmo trabalhando pontos baixos, ó, ficou bem estruturadinha. Então, aqui, agora nós vamos começar a aplicar o nosso fecho. Parece que tá maior, mas vai dar tudo certo, tá? Então, ó, vamos ter atenção ao lado do fecho. Então, essa parte que tem esse vãozinho aqui vai ficar para cima, para que eu possa fechar. Se eu aplico ao contrário, não dá certo. Então, primeiro ponto que você tem que prestar atenção. Feito isso, a gente vem com alguns marcadores. E se você não tiver marcador, pode ser com um pedaço do fio. Então, aqui é uma parte que você vai se dedicar, tá? Porque é preciso fazer a aplicação do fecho aqui no lugar bem certinho. Então, eu começo aqui, ó, sempre tendo atenção ao fundo, tá? Porque se você não prestar atenção, pode ficar torto. Então, ó, primeiro passo é aplicar aqui o fecho nas laterais, pra gente ir ajeitando esse fecho, e assentando ele aqui no lugar bem certinho, ó. Então, eu vou ajeitando, aqui eu já percebi que tá um pouquinho torto. Então, essa é uma parte que você vai se dedicar um pouquinho mais para ficar bem perfeito o seu trabalho. Ó, vou vir com mais dois marcadores para colocar aqui no centro. Eu acho que aqui vai ser melhor a gente pegar um pedaço do fio. Então, eu pego aqui uma agulha menor. Ó, passo aqui no meio do ponto. E vamos amarrar. Tá vendo? Tá certinho, ó. O meu fundo tá bem certinho com o meu fecho. Aqui nós não vamos usar mais o fio, tá? E o fio tem uma rentabilidade maravilhosa. Olha o tanto de fio que sobrou aqui ainda. Ó, tá vendo que o meu fecho tá torto? Tá vendo? Então, por isso que eu tenho que acertar ele aqui, ó. Então, eu vou acertar aqui com bastante calma e já volto para costurarmos esse fecho. Pronto, prendi aqui da melhor forma possível. Então, passei o marcador aqui pelo ponto e pelo furinho aqui do meu fecho. Parece que vai dar errado, mas tá tudo certo, tá? Parece que tá sobrando aqui, né? Mas vai encaixar perfeitamente. Então, agora nós vamos trazer, ó, o nosso crochê para dentro do fecho, para que a gente possa começar a encaixá-lo aqui, ó, bem aqui dentro. Então, mesmo que você já tenha conferido, ó, coloque ele aqui na parte de dentro, para você já conseguir visualizar e sempre conferindo ali, ó, se não tá torto a base, tá? Então, a base tem que estar bem certinho aqui, de acordo com o fecho. Feito isso, nós vamos passar uma linha de crochê, ó, uma linha de costura, perdão, em uma agulha para começarmos aqui a nossa costura. Você vai ver que a repetição é bem tranquilo, então, rapidinho a gente costura, tá? Então, eu vou iniciar, deixa eu dar um zoom aqui. Eu vou iniciar pegando aqui o meu crochê e trazendo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui antes, ó. Peguei as duas pontas do fio, passei por dentro da agulha, tá vendo? E aqui do outro lado, ó, fica com essa voltinha.
Então, eu venho aqui, vou começar por essa curvinha. Ó, pego o fio e passo aqui por dentro, ó, dessa argolinha. E aí, vai dar um nozinho aqui. Então, agora eu vou passar aqui, ó. E vou passar aqui por dentro do buraquinho. Então, sempre tenta pegar o furinho aqui, que tá bem rente aqui a cabeça do ponto. Ó, eu não gosto de pegar um pedaço muito grande da linha de costura, porque costuma embolar e aí dá mais trabalho. Então, eu prefiro fazer isso. Ó, venho aqui no buraquinho, ó, eu passei nesse. Agora, eu vou vir aqui no do lado, ó, e vou passar aqui no mesmo pontinho, para ficar bem reforçado. Tá vendo que ele já segurou lá? Agora, eu venho aqui, ó, no pontinho da frente e venho aqui, ó, nesse buraquinho, ó. No buraquinho que nós... Deixa eu ver aqui a melhor forma para vocês verem. Ó, exatamente onde saiu. Ó, é uma costura de vai e vem. E vai puxando, ó. Agora, eu venho aqui no buraquinho da frente, ó, saí nesse. Agora, eu venho nesse buraquinho da frente, passando aqui por dentro do ponto, ó. Tá vendo? E vai ajeitando aqui o ponto. Volta aqui no mesmo pontinho e volta aqui, ó, no mesmo buraquinho que nós acabamos de passar. Venho no buraquinho da frente, ó, é tão difícil mostrar essa parte. Ó, venho no buraquinho da frente e venho passando aqui no ponto novamente, para ficar bem firme. Então, a gente vai passar 2 vezes no mesmo ponto. Ó, volta aqui no ponto que nós acabamos de passar para ir para o da frente, tá vendo? Então, a costura fica bem completinha assim, ó. Olha aqui, ó. E o fio que eu tô costurando é exatamente da cor da minha bolsa, para ficar com um acabamento bem bonito. Agora, eu venho aqui no furinho da frente, ó, e já passando aqui por dentro do ponto. E aí, você vai ver que ele vai começar a encaixar aqui, ó, perfeitamente. Depois, se você sentir necessidade, você volta fazendo uma outra costura. Mas fazendo assim fica bem firme, porque a gente passa, ó, 2 vezes no mesmo buraquinho. Tá vendo? Tanto que fica até mais grossinho aqui, ó. Ó. Então, só quando eu volto aqui pra trás novamente, que eu venho aqui pro furinho da frente. Ó, venho aqui pro furinho da frente, cuidado pra não pular nenhum. Aqui... fica mais difícil, eu fico mexendo a bolsa desse jeito para ficar mais fácil você visualizar. Mas quando você estiver fazendo aí o seu trabalho, você vai ficar com a bolsa paradinha, tá? Para não sair do lugar o fecho. E para não ficar torto. Ó. Agora, eu venho aqui, ó, passando por dentro do ponto e volto no mesmo buraquinho. Ó, tá vendo? Aí, só depois que eu volto, que eu passo aqui pelo buraquinho da frente. Ó, e já pegando aqui o ponto. Então, é bem tranquilo fazer essa parte, você vai ver que na hora que você estiver fazendo aí o seu, é bem intuitivo, não é complicado. E o mais importante é você, ó, fixar essa parte do crochê aqui dentro do fecho. Ó. Volta aqui no buraquinho e só depois nós vamos no da frente. É bem fácil. Eu vou fazer até chegar aqui, chegando aqui eu mostro como eu faço aqui, nesse espacinho que não tem furinho. Então, aqui essa primeira parte já ficou bem costuradinha, ó, tá vendo? Bem firme. E agora, eu cheguei aqui na parte onde não tem furo, tá? Então, eu volto aqui com o fio, vou voltar aqui no mesmo buraquinho até pra ficar mais firme, ó.
E agora aqui não tem segredo, é só ir passando a agulha por dentro dos pontos, ó, para que a gente não precise cortar o fio. Então, vai, ó, passando aqui bem por dentro. Cheguei já aqui no meu outro marcador. E aí, você pode vir com esse marcador aqui pra frente, ó. Pra ele firmar aqui, pra ficar mais fácil. Ó. Tá vendo? Eu gosto de ir passando entre os pontos aqui pra ficar bem visível. Ó. Já estou aqui na parte onde a gente já pode começar a trabalhar os furos, ó. Então, eu passo aqui por dentro, volto no mesmo buraquinho, fazendo exatamente a mesma coisa para ficar bem firme. Não precisa fazer correndo, porque tem que ficar muito, ó, muito firme aqui essa parte, tá vendo que tá bem costurado? E aí, você vai encaixando aqui, ó, e você vai ver que vai dar certinho. Se você fez a base exatamente do tamanho do fecho, não tem erro, tá? Vai dar certinho no final. E agora, se você fez uma base maior, então aqui já não vai encaixar tão perfeitamente. Aí, você vai ter que fazer uma pinçazinha aqui, ó, para poder conseguir aplicar o fecho. E na hora que você estiver costurando, deixa eu tirar o zoom. Na hora que você estiver costurando, sempre vá observando, ó, se a sua base está retinha de acordo com o fecho. Porque, como eu disse, acontece da base ficar um pouquinho torta, referente ao fecho, e aí não fica um trabalho legal. Então, tem que estar tudo alinhado. A base com o fecho, aqui eu consigo ver que tá tudo certinho, tá vendo? Um pouquinho que tiver torto, você já vai conseguir perceber. Então, aqui eu vou seguir fazendo a minha costura até chegar aqui onde eu iniciei. E eu volto para mostrar o resultado final para você. Acabou o fio, né? Acabou a linha que tá aqui na sua agulha de costura, não tem problema. Faz o acabamento como de costume, escondendo a pontinha do fio. E começa exatamente como nós começamos aqui. Então, não tem segredo. É uma costura bem tranquila de ser feita. Vou fazer o meu trabalho e já volto. Finalizei aqui a aplicação do meu fecho, ficou bem certinho. E olha como fica lindíssima a peça. Agora, é só finalizar com os acessórios de acordo com o seu gosto. Então, vou fazer aqui a aplicação da minha alça, ó, passando aqui o mosquetão. O legal dessa peça é que você pode utilizar tanto quanto carteira de mão, quanto com a alça, né? Então, fica bem fácil da cliente remover a alça e personalizar de acordo que ela quiser. Ó, fiz aqui a aplicação da alça, bem simples. E este é o resultado final. Agora, eu vou aplicar aqui a minha etiqueta personalizada e está prontíssima, ó. Uma peça super rápida, super fácil de fazer, super estruturada, ainda assim trabalhando aqui o ponto baixo. Uma base também bem estruturadinha, ó. E o melhor de tudo é que com um rolo do fio de juta e malva Tapajós Color da Castanhal, você consegue fazer essa peça aqui do início ao fim. Uma peça estruturada, como eu já mostrei para você. A quantidade de fio que sobrou aqui não é suficiente para fazer, por exemplo, uma alça tirocolo, mas é o suficiente para você fazer uma alça de mão, para fazer um tassel, fazer uma mini carteira. Tem vários tutoriais aqui que você pode pegar esse restinho de fio para trabalhar uma outra peça. Então, é realmente super rentável, porque temos aqui 166 metros. Então, espero muito que você tenha gostado. Essa é uma peça que eu gravei com muito carinho para você. Então, não esqueça de deixar o seu like, de deixar aqui o seu comentário e de principalmente se inscrever aqui no nosso canal para você ser notificada, né, ser avisada de todos os conteúdos que eu disponibilizo aqui semanalmente. Tudo gravado com muito carinho para você. Então, um beijo, até a nossa próxima aula.